Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, é condenado a 20 anos de prisão por corrupção no caso da Odebrecht. A ONU alerta que a população da Ucrânia diminui em 8 milhões de pessoas desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. O furacão Oscar deixa mortos em sua passagem pelo leste de Cuba. No quarto dia de apagão no país, a metade da capital, Havana, recupera o fornecimento de energia elétrica. No Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho reabre após os estragos causados pelas chuvas que atingiram o estado entre abril e maio. E você vai conhecer uma universidade na Islândia que está oferecendo formação superior a influencers. O Jornal Mundial começa agora. Latinos nos Estados Unidos eram considerados votos certos para o Partido Democrata, mas este ano o cenário mudou. Em Nevada, um dos estados que podem definir as eleições de novembro, membros desta comunidade refletem sobre a importância do grupo para o país. Frustrados com os democratas em questões como a economia e a imigração, muitos latinos do crucial estado de Nevada dizem que vão votar em Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de novembro, um apoio que pode ser decisivo para o republicano. Os latinos formam o segundo maior grupo populacional eleitoral dos Estados Unidos, com 22% dos eleitores em Nevada, lugar que milhares de imigrantes chegam atraídos pela promessa de trabalho nos cassinos e nos espetáculos de Las Vegas. A mudança ocorre em um mau momento para os democratas. Depois do partido dominar as eleições desde 2008, em 2024, a vantagem sobre os republicanos é apenas de meio ponto. Nunca entendi porque dizem que os latinos têm que ser democratas. Os democratas nunca nos ajudaram em nada, nunca. Quando fizeram algo por nós? Nunca. Os que fizeram foram os republicanos. Muitas das coisas que Trump diz são anti-imigrantes, porque a base dele adora isso, é uma base anti-imigrante como ele. Então, infelizmente, há latinos que não estão bem informados da verdade do que está acontecendo e do que representa o perigo que é Donald Trump para os Estados Unidos. Em 2021, 71% dos latinos nos Estados Unidos votaram nos democratas e 27% nos republicanos. Em 2020, os republicanos ganharam terreno ao conquistar 32% do eleitorado latino, em comparação com 66% dos democratas. Nós, os latinos, somos uma minoria-maioria. Ainda que Kamala Harris não seja latina, ela é uma imigrante como nós. Passou por muitas situações de discriminação. A maioria dos hispânicos nos Estados Unidos acredita que Trump não está falando deles quando acusa os migrantes de comerem os animais de estimação dos americanos, de serem criminosos ou de infectarem o sangue do país, de acordo com uma pesquisa do The New York Times. A entrada de Harris na campanha melhorou a atração dos democratas entre os latinos em comparação com Biden devido à questão da identidade. A ONU alertou nesta terça-feira que a população da Ucrânia diminuiu em 8 milhões de pessoas desde o começo da guerra com a Rússia em fevereiro de 2022. Desde 2014, a redução foi de 10 milhões de pessoas, em um país que já enfrentava desafios demográficos. A população ucraniana diminuiu em 8 milhões de pessoas desde a invasão russa em fevereiro de 2022, que provocou um êxodo e uma queda na taxa de natalidade. Desde 2014, são 10 milhões a menos de pessoas no país. Isso também representa uma perda massiva de capital humano, que, como sabemos, é tão importante para a recuperação e para a construção do futuro da Ucrânia. A diretora explicou que a redução é resultado de uma combinação de fatores e destacou que, mesmo antes da escalada da guerra, a Ucrânia enfrentava importantes desafios demográficos. O país já tinha uma das menores taxas de natalidade da Europa.
Como em outras nações, a população envelheceu e os jovens emigram em busca de novas oportunidades. Mas desde o início do conflito, 6.700.000 pessoas fugiram da Ucrânia e a taxa de natalidade caiu para 1 filho por mulher. Bauer também lamentou as mortes de um número significativo de pessoas no conflito. O furacão Oscar deixou mortos em sua passagem pelo leste de Cuba. As informações são da presidência cubana. O furacão Oscar, que passou por Cuba no domingo, provocou a morte de pelo menos 6 pessoas. A informação foi revelada pelo presidente Miguel Díaz-Canel nesta segunda-feira. Segundo o presidente, o fenômeno causou transtornos severos na província de Guantánamo, no leste da ilha. As mortes ocorreram no município de San Antonio del Sur. O furacão atingiu o território como categoria 1, mas foi rebaixado para tempestade tropical algumas horas depois. Na tarde desta segunda-feira, permanecia sobre a parte oriental da ilha, causando ainda fortes chuvas. Oscar provocou a perda total ou parcial de moradias em Baracoa, onde os ventos fortes levaram telhados e muros das casas, além de derrubarem postes e árvores. Em 4 províncias do leste do país, que tem 10 milhões de habitantes, as autoridades anunciaram medidas de proteção da população, incluindo evacuações em zonas de risco de inundações. Os cubanos enfrentam um apagão há dias. Nesta segunda-feira, cerca de metade da capital, Havana, recuperou o fornecimento, mas a população está insatisfeita com a situação. Metade de Havana recuperou o serviço de eletricidade nesta segunda-feira, no 4º dia do apagão nacional em Cuba e depois dos primeiros sinais de impaciência na população. Na noite de domingo, houve protestos e panelaços em várias regiões da cidade. Faz 3 dias que não tem luz aqui, nem um pouco sequer. Tudo bem que cortem, mas que seja 1 hora, porque tem crianças aqui. Não colocaram gerador, não tem água, comida, os alimentos estão estragando. Tenho vontade de chorar, gritar, de verdade não sei o que vou fazer e imagino que tem uma pilha de mães que não sabem o que fazer com seus filhos e com esta situação. É o calor, é tudo, são as crianças. Não se pode dar isto ou aquilo, a comida na geladeira se estragando. O restabelecimento da eletricidade em 50% da capital, de 2 milhões de habitantes, foi anunciado pela Companhia Energética de Havana, enquanto a tempestade tropical Oscar atravessa o leste do país, sem causar grandes danos, segundo os primeiros relatos. Cuba, declarada pelo governo em emergência energética, sofreu na última sexta-feira o desligamento total do seu sistema elétrico, após o colapso da central termoelétrica Antônio Guterres, a mais importante do país. O ministro de Minas e Energia, Vicente de la Olivy, prometeu em uma conferência no domingo ao meio-dia restaurar o serviço na noite desta segunda-feira para a grande maioria da população da ilha. Durante o fim de semana, as autoridades fizeram grandes esforços para retomar os serviços sem sucesso. O presidente Miguel Díaz-Canel reconheceu que a situação do sistema elétrico continua complexa. A seguir, o ex-presidente do Peru é condenado a 20 anos de prisão por corrupção no caso da Odebrecht. E conheça uma universidade na Irlanda que está oferecendo formação a influencers. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que o acidente doméstico que sofreu e que o obrigou a cancelar sua viagem para a cúpula do BRICS na Rússia foi grave. No entanto, ainda precisará aguardar alguns dias para ver como o quadro evolui. Ele retornou ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília nesta terça-feira para fazer novos exames em razão do ocorrido no Palácio da Alvorada. O presidente ficou na unidade hospitalar por cerca de 1 hora.
Lula caiu em um banheiro da residência oficial e bateu a região da nuca. Ele precisou levar 5 pontos no sábado e realizou o exame de imagem que foram repetidos. Ele foi liberado para voltar para casa, mas orientado a cancelar longas viagens pelas próximas semanas. Os voos comerciais foram retomados nesta segunda-feira no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, após cerca de 170 dias fora de operação, devido aos estragos causados pelas chuvas que atingiram o estado em abril e maio. Esta segunda-feira marcou um dia emblemático para o Rio Grande do Sul, com o retorno das operações de voo no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha. Pela manhã tocou o solo de Porto Alegre, o primeiro avião comercial desde as enchentes de maio. Inicialmente, o aeroporto contará com 71 voos, sendo 37 partidas e 34 chegadas, com a expectativa de que cerca de 9.000 passageiros circulem por dia. Segundo a Fraport, concessionária que administra o aeroporto, as primeiras rotas abrangem voos com origem ou destino a Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é que a movimentação seja ampliada pouco a pouco, já que, mesmo operando com apenas parte da pista principal, o Salgado Filho já comporta até 128 operações domésticas por dia. Responsável por mais de 90% do tráfego aéreo do Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho teve que ser integralmente fechado em 3 de maio, após as fortes chuvas alagarem as pistas e o terminal de passageiros. A catástrofe socioambiental afetou mais de 2.340.000 pessoas em 468 municípios do Rio Grande do Sul. A tragédia matou ao menos 183 pessoas. Um tribunal peruano condenou nesta segunda-feira o ex-presidente Alejandro Toledo a mais de 20 anos de prisão por aceitar subornos multimilionários do conglomerado brasileiro de construção Odebrecht. Ele foi o primeiro dos 4 ex-presidentes peruanos a ser investigado pelo escândalo de corrupção da Odebrecht e a ser condenado pela justiça. A justiça peruana condenou nesta segunda-feira o ex-presidente Alejandro Toledo a 20 anos e 6 meses de prisão. O antigo mandatário foi considerado culpado de receber propinas milionárias da construtora brasileira Odebrecht em troca de obras em seu governo, entre 2001 e 2006. O Tribunal Superior concluiu que Toledo aceitou subornos em troca de licitações para construir 2 trechos da rodovia interoceânica sul, que liga a costa do Pacífico do Peru e a costa atlântica do Brasil. Ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo crime de conluio e mais 11 anos e 6 meses por lavagem de dinheiro. Toledo, que alega sofrer de câncer e problemas cardíacos, é o primeiro dos 4 ex-presidentes peruanos investigados pelo escândalo de corrupção da Odebrecht a ser condenado pela justiça. De acordo com o Ministério Público, o complô da empresa brasileira no Peru também envolveu Alan Garcia, que se suicidou em 2019 antes de ser preso, Olanto Mala e Pedro Paulo Kuczynski. Uma universidade na Irlanda está oferecendo formação superior em um novo tipo de profissão: influencer. Ganhar a vida como influencer já domina os sonhos de muitos jovens no Brasil e no mundo. Agora, a Universidade Tecnológica do Sudeste, em Carlow, na Irlanda, decidiu profissionalizar a carreira de influenciador digital, lançando o curso Criação de Conteúdos e Redes Sociais. Os alunos terão aulas durante 4 anos e, no fim, recebem um diploma de nível superior. A influência das mídias sociais é algo que, se você está disposto a passar 5 anos em casa se divertindo, você pode fazer carreira com certeza. Mas se quer ter longevidade e ser ágil, ir para a faculdade e se fortalecer não apenas com a prática, mas com a teoria, fará uma grande diferença na sua carreira. Essa ex-produtora de televisão começou oferecendo um curso intensivo ministrado por TikTokers, que atraiu 350 solicitações de adesão para 30 vagas. Agora, o curso superior ensina os aspirantes a influencers como tornar sua presença e conteúdo em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube em fonte de renda. A maioria dos estudantes já está imersa no mundo digital, mas busca ferramentas e conhecimentos adicionais. Meus amigos dizem que eu falo muito, então eu poderia muito bem ganhar dinheiro falando. Vi o curso e é algo totalmente novo. Eu já faço um pouco de criação de conteúdo paralelamente. Então, por que não fazer o curso?
Depois de 2 anos de preparação, o curso foi homologado e deu as boas-vindas à sua primeira turma de 15 estudantes no mês passado. O termo influencer ou influenciador em português se refere a uma pessoa conhecida nas redes sociais que utiliza sua fama para recomendar, promover ou gerar interesse em produtos e marcas, frequentemente em troca de remuneração, e entrou recentemente no dicionário. Segundo a diretora do curso, há muitas oportunidades de trabalho para os influencers atualmente. E aproximadamente 70% dos especialistas em marketing consideram hoje que os influenciadores são o futuro do setor. Oportunidades chegando, hein? É verdade. Ainda mais para os jovens. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube, porque nós precisamos para reforçar o vídeo. Boa noite para você. Boa noite, até quinta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.